Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem orado pela igreja? Amém? Você tem orado pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos, familiares, para que eles se convertam, para que Deus realmente traga livramento, libertação sobre essas vidas? Você tem orado? Você tem orado pela cidade de Ribeirão? Nós estamos agora fechando um ciclo de uma administração. Eu falo, queridos, não como uma pessoa partidária. Eu nem voto aqui em Ribeirão. Nem voto aqui em Ribeirão. O Conselho de Pastores, a última reunião que nós fizemos, que eles fizeram, a penúltima reunião foi falado a respeito da situação de Ribeirão. E é interessante que o que me chama a atenção é que Ribeirão está passando por uma realidade política, moral, política, semelhante à realidade da nação, não é verdade? Eu sei que alguns irmãos aqui já viram esse vídeo no Facebook, e uma das questões que foram abertas na reunião do Conselho de Pastores foi a situação em que Ribeirão se encontra, essa corrupção que foi trazida à tona, essa realidade moral que é vergonhosa para uma cidade. Quem perde com isso, nós sabemos que somos nós, a população. Talvez a minha rua e a sua rua poderia estar melhor, iluminação, asfalto, água, sei lá, mas poderia estar melhor, a saúde poderia estar melhor. Nós perdemos com isso, concorda? Nós perdemos. Quem perde é a população. Quando nós passamos 3, 4 horas sentado em um banco, esperando ser atendido por um médico do SUS, quem é aqui como eu, né, que eu não tenho convênio, eu não tenho, por conta do problema que eu tive, tanto eu como meu filho, o João, nós não podemos ter convênio, então eu obrigatoriamente tenho que depender do SUS, e passar 3, 4 horas, 5 horas à espera para ser atendido, esperando um médico, tem uma causa, queridos, tem uma causa. E eu acredito que isso é uma má administração. Entre outras falhas, existe uma má administração. Mas como eu falei do vídeo, existe no YouTube um vídeo de uma canadense. Agora eu me lembrei desse vídeo sentado agora há pouco, e uma mulher, uma pastora, não me lembro se ela é canadense ou americana, ela trouxe uma palavra para a nação brasileira, de que Deus, Ele mexeria na estrutura moral, política desse país. Quem viu esse vídeo? É forte, não é tiro no escuro não, gente, não é aquelas palavras que eis que te digo, não é isso, é uma palavra profética para esta nação. E quando isso foi proferido, quando essa mulher foi usada por Deus, pelo Espírito Santo, para realmente trazer essa palavra para a nação brasileira, nada disso do que nós estamos vendo aí desse cenário político tinha acontecido ainda. Essa Lava Jato, era tudo muito recente. E desde então, nesses últimos anos, eu acredito que assim como eu, você, de certa forma, você tem pelo menos ouvido a respeito dessa questão política. Até ontem, conversando com o seu Antônio Cícero, nós estávamos num momento assim tenso, né, seu Antônio? Né, Cícero? Difícil, comendo uma carninha junto, e nós estávamos falando isso. Eu nunca imaginei que uma pessoa como o Palocci chegasse a ser preso. E é estranho a gente ver uma pessoa como ele algemado. Mas, enfim, o que está acontecendo, eu quero que você fique sensível a essa realidade. A nossa bandeira, queridos, a nossa pátria é celestial. A minha bandeira é de Cristo. A minha nação é celestial. Eu não vou ficar aqui. Até inclusive depois que Jesus me levar, nós formos subir para a glória, se quiser ficar com o que eu tenho, é teu, viu? Pode pegar,
Pode pegar o carro do Davi, tá? O carro do Davi está comigo, mas eu dou, viu, Davi? O pastor Jéssica falou isso um dia. Eu falei, não, se vocês querem ficar com a minha casa, pode ficar. O irmão, glória a Deus. Eu falei, rapaz, ele não entendeu nada do que o pastor está falando. Eu lá quero casa, carro, quero subir, rapaz. Então, ore pela nossa nação. Nós estamos aqui com um propósito, ser luz e sal para esta terra. Ore pela nação, para que Deus realmente, eu sei que Deus vai fazer, vai completar o trabalho, toda a obra que Ele começou, a obra de cura desta nação, a trazer, externar, é como um furúnculo que é apertado, e Deus, eu acredito que Deus está permitindo isso, Deus está levantando pessoas para fazer isso, trazer à tona pessoas de um caráter que realmente compromete a nação, corrompe a nação, pessoas corruptas que de certa forma têm que sair. Se não sai de um jeito, sai de outro, porque eu sei que Deus, quando põe a mão, Deus faz. Amém? Nós temos que orar para isso. E com base no que eu estou falando para vocês, nós vemos assim, pessoas que antes da política, financeiramente já tinham um histórico, uma vida muito bem resolvida financeiramente. Mas qual o sentido? Essa é uma pergunta que não se cala dentro de mim. Qual o sentido de uma pessoa que tem um salário exorbitante, tem benefícios exorbitantes a seu favor, o que leva uma pessoa dessa a se corromper? A se corromper. Uma pessoa que de repente era de um caráter íntegro, reto, e de repente essa pessoa se corrompe a ponto de não fazer questão a uma realidade social, até da sua cidade, do seu estado, eu não sei, mas ela fica cega, não é verdade? Quando a gente ouve falar por aí que um deputado chega a ganhar 100, 110 mil, isso é uma loucura, cara. Quanto tempo que eu vou ter que trabalhar para ganhar isso? E você? Quanto tempo você vai ter que trabalhar para ganhar isso? Não é verdade? É difícil, mas nós colocamos essas pessoas lá, nós aceitamos isso, concordamos direto ou indiretamente, concordamos com isso. O problema é que além disso, dessa pessoa receber esse salário exorbitante, esses benefícios, além de tudo isso, a pessoa ela se corrompe. E hoje, quando nós falamos político, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Ladrão, corrupto. Hoje essa palavra queimou no meu coração, queridos. Corrupto. Entenda, por favor, eu não quero trazer nenhuma mácula, eu não quero expor a sua vida, mas eu quero que você pense assim como eu pensei. Passei a tarde hoje meditando na palavra de Deus, e essa palavra queimou no meu coração. Com todo respeito à sua pessoa, à sua imagem, mas eu vou lhe fazer uma pergunta: você é corrupto? Pare para pensar um segundo. Você é corrupto? Poxa, pastor, espera aí, vai devagar, pega leve, não é por aí o negócio. Eu vim para ouvir a palavra de Deus, mas eu vou falar da palavra de Deus, e estou falando da palavra de Deus, mas eu quero que você pense, não precisa levantar a mão, pode ficar tranquilo, não vou expor você, misericórdia, Deus tenha misericórdia da minha vida, mas eu quero que você faça essa pergunta a você mesmo, e até o final desta palavra talvez você chegue a uma conclusão: eu sou corrupto? Provérbios 4, 23, vamos lá.
Coloca aí, Felipe, por favor. Deixa eu apagar aqui. Dá para ver? Aí o pessoal do fundo. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobretudo o que, pode deixar, Felipe, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora vá lá em um versículo também muito conhecido, Jeremias 17, verso 9 e 10. Eu não vou nem abrir minha Bíblia aqui procurar, porque a Bíblia está só de fachada, eu não estou enxergando nada. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Antes de concluir, eu quero que você curva sua cabeça, por favor. Vamos orar de graça a Deus, ao Espírito Santo, que Ele realmente conduza esse momento. Eu não quero aqui falar nenhuma asneira, eu não quero levantar aqui nenhuma heresia para você, igreja. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Por isso que nesse momento, mais do que nunca, eu me volto ao Senhor. Papai, muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa realmente estabelecer a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas. Não que essas palavras sejam palavras que saiam apenas da minha boca, que não tenha sentido, mas que eu possa viver, e assim cada uma aqui possa viver a Tua palavra, o Teu verdadeiro Evangelho puro e santo, um Evangelho que traz cura, traz restauração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal neste ambiente. Se aqui existir alguma coisa que não está alinhada à Tua vontade, se existir alguma, ó Deus, circunstância, algum, ó Deus, engano aqui, ó Pai, lance-o por terra. Que os nossos ouvidos, ó Deus, nesse momento estejam atentos a ouvir a Tua voz, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, possa trazer cura sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser, ó Deus, conhecidos como um povo, ó Deus, uma nação santa, um povo eleito, Pai. Senhor, nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor, sem o Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, oriente-nos, alinhe as nossas vidas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Por que eu li esses dois versículos para você? Primeiro, Salomão, em os provérbios que ele escreve, olha, de tudo que tem aqui guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jeremias diz, aliás, o Senhor diz à nação de Israel: enganoso é o coração, enganoso é o coração. Quando nós lemos, queridos, a história da igreja primitiva, quando nós lemos a história dos nossos antepassados, ou dos antepassados da igreja primitiva, lá no Velho Testamento para alguns, e nós vemos a história de Israel, como que Israel foi, Deus cuidou de Israel, Deus preparou o caminho para Israel. Nós vemos uma situação não muito diferente da nossa, da situação política, da nossa situação moral, da minha e da sua. Mas, para afunilar mais a conversa, quando nós lemos o livro de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, ele retrata um novo ciclo de Israel, na história de Israel. O livro de 1 Samuel começa com uma história de uma mulher,
o interessante é isso. Começa com a história de Ana. Quem já ouviu a história de Ana? Ana tinha um desejo, tinha um sonho. Ana, ela tinha um objetivo na vida que para ela era impossível. Mas Ana, ela se empenhou. E Ana sabia também que o único que poderia resolver o problema dela era o Senhor. E a Bíblia diz que Ana, ano por ano, junto com o seu marido e a outra esposa do seu marido, eles subiam para Siló, que ali tinha um templo do Senhor, e eles ofertavam ao Senhor, adoravam o Senhor todos os anos. Uma vez por ano eles faziam isso. E Ana um dia se encontrou numa situação tão deprimida, tão mal, porque ela era pressionada pela sua concorrente. Ela clama ao Senhor e ela pede ao Senhor o filho. Falei: Senhor, me dê um filho, me dê um filho. E o sacerdote Eli, vendo aquela mulher falando com Deus, ele sentado, ele olha e vê Ana, e não saía voz, mas ela só mexia seus lábios. Ele disse: essa mulher está embriagada. E ele chama a atenção dela: meu Senhor, por favor, não me tenha como embriagada, mas eu sou uma mulher de coração pesado, a minha aflição me consome. E ela expõe para Eli, para o sacerdote, o que estava incomodando ela. Então Eli fala para ela: minha filha, vai embora, vai para a tua casa, Deus te abençoe e conceda graça a você. E a Bíblia diz que Ana, eu creio que você sabe dessa história, mas eu só quero trazer à tona, à sua mente, uma realidade espiritual. Ana vai para casa e a Bíblia diz que o seu esposo a conhece, ou ele se deita com ela. Era estéril, não tinha nem um filho. E Deus dá a graça àquela mulher, realiza o sonho daquela mulher, o desejo, o objetivo maior daquela mulher. Ela teve um filho, Deus deu a ela um filho. Agora, o interessante dessa história está aqui. Ana era o objetivo maior, era o que ela mais queria para a sua vida, era um filho. E Ana faz uma coisa que talvez para muitos fosse a maior insensatez. Ela pega o filho que Deus dá a ela e ela fala: Senhor, esse filho não é meu. Ela toma a decisão, ela tomou a decisão de dar o que ela melhor tinha, ou a única coisa que ela tinha, o único filho que ela tinha, e ela entrega Samuel ao Senhor. E passado o tempo, onde essa criança passa pelo período da desamamentação, obrigado, ela entrega essa criança no templo. Ela tomou uma decisão muito séria. Concorda com isso? Se Deus falar assim, aquilo que você mais lutou na sua vida, pode ser seu carro, pode ser sua casa, não sei, pode ser seu filho. Se Deus falasse assim: olha, me entregue, o que você faria? Eu quero a sua filha, Bruno. Meu Deus, por favor. Não dá para mensurar o tamanho da dor, não é verdade? Eu olho para os meus filhos, são o maior tesouro que eu tenho, né? Se Deus falasse assim: Lucas, o Lucas nos contou uma benção há um tempo atrás, que ele e a Alexandrina sempre sonharam em ter sua casa própria, não foi isso? Testemunharam aqui. Por quê? Porque Deus deu a eles, não é verdade? Hoje eles têm a casa própria deles. E se Deus falar assim: olha, me dá a sua casa, não, está aqui, Senhor. Simples assim? Não é verdade? Me deu o neto, Fabiana. Jesus Cristo. Bom, o Isaac e a Fran tem duas, né? Pode uma? De jeito nenhum. Ana entregou o único filho
o único filho, que depois de muitos anos de lágrimas, de dor, de vergonha, Ana tomou a decisão, ela tomou a decisão em dar Samuel, entregou Samuel no templo. Fica aí, meu filho, está aqui, a criança é do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, ele cresceu na presença dos sacerdotes, e ele foi educado, ele foi ensinado na palavra. Agora eu te pergunto, você sabe o poder que tem uma decisão que você toma? Você sabe que o que você é hoje é resultado das decisões que você tomou ontem? Você já parou para pensar nisso? Eu sou hoje, na minha casa, como marido, como esposo, como pai, como um pastor, como um líder, como um amigo. Hoje eu sou resultado das decisões que eu tomei ontem. Ana, o resultado, que eu quero que você entenda isso, o resultado da vida de Ana. A Bíblia fala que ela entregou Samuel, e depois que ela entrega Samuel, ela volta uma vez por ano, que a Bíblia diz que ela faz uma túnica e leva para o menino, uma vez por ano. Ela faz uma roupa, ela costura, ela tece uma roupa e leva uma vez por ano, que era a única vez que ela via Samuel. E ela vai para Siló e entrega a túnica para o menino, entrega aquela roupa. Está aqui, meu filho, que saudade. Imagine para uma mãe, você que é mãe, se coloque no lugar de Ana, a dor de uma separação. Mas a Bíblia diz que o resultado da decisão de Ana foi que ela teve mais 5 filhos. 5 filhos. Deus abriu a sua madre, Deus deu a ela 5 filhos. Se eu não me engano, me desculpe, eu não tenho certeza, mas parece que foi 3 homens e 2 mulheres, mais 5 filhos. E Samuel, o filho que ela decidiu entregar ao Senhor, esse Samuel, que cresceu junto com aqueles homens de Deus, que cresceu dentro do templo do Senhor, a Bíblia diz que ele foi um homem reto. Samuel, ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi juiz em uma nação. Olha o resultado de uma decisão. Aí quando nós lemos o livro de Samuel, que começa com uma história de uma mulher, uma história pessoal, conta-se a história da mãe de Samuel. Nós vemos que que Israel começa um ciclo novo, uma nova realidade, porque até nesse exato momento, Israel era dirigida por juízes, não tinha-se rei em Israel. E começa então um ciclo, Samuel já homem, já de uma certa idade, e o povo, olha, eu quero que você, queridos, entenda isso, o cuidado que nós temos que ter com as nossas decisões, o cuidado que eu tenho que ter em tomar uma decisão. Uma decisão, ela pode me levar a ter uma vida abundante, próspera, a ser feliz, a ver meus filhos conquistarem, a terem uma vida realizada. Mas as decisões que eu tomo também podem me levar à morte, à separação de Deus, à destruição da minha família, a viver na solidão, a ser infeliz. Eu falo isso porque eu já tomei decisões na minha vida que eu quebrei a cara, e eu acredito que você também. Aí nós vemos um cenário. Israel, a Bíblia diz que Israel, a nação de Israel, olha para as nações circunvizinhas e olha que aquelas nações, todas elas tinham um rei. Todas as nações têm um rei. Samuel, nós queremos um rei. Espera aí que eu vou consultar o Senhor. Samuel fica triste, porque a Bíblia fala que os filhos de Samuel não tinham uma conduta como Samuel. Eles tinham um caráter duvidoso.
Samuel, o povo diz que Samuel já era velho para governar Israel. Rejeitaram Samuel. E Samuel foi consultar o Senhor. Senhor, o povo quer um rei. E Deus falou: Samuel, não fique triste. Não abale o seu coração por isso. Porque eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. O propósito de Deus era que o próprio Deus administrasse, conduzisse Israel. Mas o povo rejeitou isso. E o povo decidiu ter um rei. E assim Deus deu um rei. Samuel, se eles querem um rei, dê um rei a eles. E a Bíblia diz que foi levantado um rei. E quem era esse rei? Saul. E a Bíblia diz também que Saul era um homem mais ou menos igual a mim, acima da média, bonito, né? Uma voz imponente. Nem tanto, né, Bruno? Mas a Bíblia diz que que Saul era um homem bonito, alto, acima da média. Dava-se a entender que ele seria um rei imponente, que conduziria Israel ao sucesso. Mas a história diz também que, com o passar do tempo, Saul, ele foi envolvido por um sentimento do seu coração. E aqui entra o que eu li para vocês: de tudo que tenha que guardar, guarde o seu coração. Repita comigo, por favor: de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, querido. Quem conduz a sua vida? Quem conduz a sua vida? Será que é o seu coração ou será que é o Espírito Santo? E aqui nós podemos dividir o homem espiritual, um homem que é conduzido por Deus, um homem que é conduzido completamente pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós também vemos uma realidade que o homem, ele pode ser conduzido pelo seu coração. Agora eu te pergunto: aonde está o teu coração? Qual o sentimento que está no seu coração? Porque saiba de uma coisa: o sentimento que está no seu coração, raiva, ciúmes, inveja, insatisfação, o que está no teu coração é o que vai conduzir a sua vida, que pode e vai levá-lo à vida próspera, a se aproximar de Deus, ou pode te levar à morte, se afastar de Deus. Isso é uma realidade, queridos. E nós vemos, a história nos mostra isso. Sabe o que me deixa louco da vida? A pessoa chega: pastor, chega aqui, ó. Deus mandou, não, Deus falou. Isso virou palavra-chave para crente. Pastor, Deus falou para mim isso. Isso me deixa louco. Falo: olha, é mais fácil, olha, eu estou com um sentimento no meu coração de fazer isso. É mais sensato, é mais prudente. Que eu me sinto um idiota muitas vezes. Sabe por quê? Eu oro tanto. Meu Deus, eu oro, eu busco, eu leio a palavra, eu engulo caroço por amor a Deus. E Deus não se manifesta dessa maneira, pelo menos comigo não. O meu pastor Jefferson, faz 35 anos que ele está em Brodowski. Ele começou a igreja, o pastor de César, a pastora dele, sabe disso. Eles saíam daqui, um tempo como hoje de chuva, não existia nem circular assim, era ônibus, aqueles catroião. E ele conta que a pastora Janete saía da igreja com a Evelyn, do tamanho dela, Maria Clara, o tamanhozinho dela. E os irmãos colocavam a toalha na cabeça deles, da pastora Janete, e saia correndo para o ponto de ônibus, que não tinha rodoviária em Brodowski. E ele foi fazendo a vontade de Deus, ele foi pregando a palavra,
foi ganhando vidas, e foi. Vocês que conhecem a igreja lá sabem a realidade de Brodowski, a estrutura que se tem em Brodowski, o que Deus tem feito naquela cidade. Mas uma coisa que ele me disse há muito tempo: Mardoni, eu nunca me apareceu um anjo para falar assim: filho meu, você está aqui porque eu coloquei você aqui. Nunca vi um facho de luz. Deus nunca falou: ó, é isso, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo. E se Deus está abrindo portas, entenda uma coisa: em toda a Bíblia, quando Deus separa um homem e uma mulher e fala assim: meu filho, vá. Quando ele pegou Abraão, que era um homem próspero, já era próspero, ele pega e ele fala assim: ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus manda, tem resultado. Quando Deus dá uma direção para a pessoa, nós vemos resultado no que Deus faz. A pessoa passa por maus bocados, passa, mas ela prospera. Você vê a mão de Deus livrando, auxiliando, conduzindo, abençoando essa vida em tudo que ela faz. Nós temos testemunhos a serem contados. Se eu poder passar a noite toda contando para vocês, mas eu quero voltar à palavra a respeito das decisões que nós tomamos. Saul, ele deixa entrar em seu coração o quê? Ciúmes. Ele se sentiu invejado, ele sentiu inveja de Davi, um jovem que matou um gigante, que ele se acovardou. E a Bíblia diz que as mulheres de Israel cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e vamos lá, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Uhul! Faz uma lira de torcida, né? Mas foi essa a recepção que eles tiveram quando eles chegaram na cidade. E a Bíblia diz que o coraçãozinho de Saul começou a criar pelo. Nossa, moleque enxerido, sabe porque matou aquele gigante? Por conta disso e de outras situações, Saul começa a viver em função dos ciúmes por Davi. E vocês sabem da história. Vocês sabem o que aconteceu com Davi, com Saul. O resultado da vida de Saul foi a morte dele. Morre. Se lembram o que aconteceu com Saul? Foi morto? Não. Ele tirou sua própria vida. E nós sabemos o resultado de quem tira sua própria vida: condenação. Condenação. Por conta de ciúmes, de raiva no seu coração, seu filho Jonatas, por burrice de Saul, seu filho morre. Aí Deus levanta Davi. Oh Senhor, muito obrigado, porque Saul era cascudo, ciumento. Vem Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele foi para a guerra, guerreou, matou, trouxe honra para Israel, a um homem que defendeu a bandeira de Israel. Mas um dia, Davi olha e vê aquela mulher, né, como dizem alguns por aí nas palavras, né, em algumas ministrações, a mulher. Mas era a mulher. E ele olha, e ele fez o quê? Ele decidiu. Pastor, eu recebi uma pessoa na igreja. Pastor, ó, o diabo armou para mim. Armou? Pastor, 2 mulheres. Caramba, 2, cara. 2 mulheres. O diabo armou. Caí na primeira, ele armou na segunda.
Vai criar vergonha na cara, rapaz. Vai orar, vai colocar a tua vida na cruz. 2. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele deseja Betseba. E ele decidiu: eu quero. O que ele colocou no coração dele? Os seus desejos. Deixa eu só complementar isso daqui para vocês, que é interessante. Eu comecei falando para vocês de corrupção. Você sabe o que é a palavra corrupto? A palavra corrupto é, no dicionário, corrompido, que age depravadamente, devasso. A palavra corrupto é aquele que age em benefício próprio. Interessante isso, não é? Aquele que age em benefício próprio. Aí quando eu busquei essa palavra no dicionário, falei: meu Deus do céu, nos guarde, porque nós passamos a vida toda, assim como Saul, assim como Davi, que foi sucessor de Saul, não foi? Davi desejou Betseba. Eu quero. Ele decidiu meter fogo na mulher. Me traz essa mulher aqui. E ele possuiu Betseba. Qual foi o resultado da decisão de Davi? A destruição de sua família. Um filho estuprou, abusou da minha irmã. O outro, indignado pela atitude do seu irmão, mata ele. Mata o irmão. Quando Salomão assume o reino, quem se colocou como rei no lugar dele? Quem que preparou um ambiente para passar a perna em Salomão? Embora o direito fosse dele, mas o irmão de Salomão. E Salomão falou: o quê? Esse camarada, irmão, o irmão, esse camarada não vai ser pedra para mim no meu caminho, não. Mata ele, mata o seu irmão. A família de Davi é completamente destruída, mas Davi lá atrás desejou Betseba. Ele desejou Betseba. Aí Davi morre, se conserta, tenta levar uma vida com Deus, e a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, veio a consequência. Mas aí ele morre. Quem é o sucessor dele? Salomão. Salomão, cara inteligente, é um ET. Não é normal a inteligência desse homem. A rainha de Betseba, quando vê Salomão e o reino dele, olha, tudo que me falaram a seu respeito é pouco diante do que eu estou vendo. Seus serviçais com roupas próprias para o trabalho, as suas cocheiras, seus animais de excelência, a sua guarda real, os seus capitães, homens preparados, pessoas equipadas, qualidade, excelência em tudo. Você é anormal. Essa era a palavra exata que a rainha de Betseba poderia usar para Salomão. Um homem inteligente, acima da média. Mas Deus deu a ele fama, Deus deu a ele sucesso, respeito, honra. O seu pai guerreou com muitos, e esses muitos ele fez aliança, e esses muitos honravam Salomão. Mas Salomão, achando que tudo isso era suficiente, o que ele fez? O que ele fez? Colocou seu coração nas coisas que Deus deu a ele. Queridos, quando Deus te honra, guarde isso em nome de Jesus. Quando Deus te honra, é com propósito.
você honrar Ele. Você e eu, nós não somos nada. Nada. O que você conquistou até hoje? Puxa, pastor, eu tenho empresas, eu tenho carros, eu tenho fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo isso pode ir embora. Não pode? Pode ir embora, queridos. Tem uma saúde de ferro, vai embora. É Deus que dá, tudo vem de Deus. Mas Salomão decidiu viver em função dessas coisas. Ele colocou o seu coração nessas coisas, no sucesso, na fama, na riqueza. E a Bíblia diz que em um dado momento na vida de Salomão, Salomão chega e olha tudo que ele conquistou, quem ele era, e ele fala assim: olha, tudo é vaidade. Queridos, o que eu quero que você entenda essa noite, duas coisas. Primeira, coloque o seu coração, coisa mais importante para você é o seu coração. É o seu coração. Pegue ele, o lugar do seu coração é guardado nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Não nas mãos da minha esposa, dos meus filhos, do meu ministério, não nas amizades, no meu dinheiro. Não. O meu coração tem que estar nas mãos do meu Deus, para que ele não se corrompa, para que, sendo corrompido, ele não conduza a minha vida. E existem pessoas hoje, infelizmente, dentro da igreja, com um coraçãozinho peludo, briga com o irmão, não aceita que o pastor ou o líder ou as pessoas que estão acompanhando ele conduza ele. Não é verdade? Coração duro. Eu sei o que é bom para mim. Enganoso é o coração. Põe aí, Felipe, novamente, por favor. Jeremias 17. Enganoso é o coração. Aí, não é essa Bíblia que eu trouxe, mas a minha outra Bíblia, que ela é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ela tem uma tradução que diz o seguinte, acho que eu marquei aqui. Ela diz o seguinte: mas enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Então, queridos, corrupto é todo aquele que age em benefício próprio. Então, entenda uma coisa: eu acredito que Deus tem projetos para a minha vida. Deus, quando nós somos gerados, Deus já escreveu uma história para nós. Isso não é como dizem por aí, me fugiu agora, predestinação. Não é isso. Não é isso. Mas é o que Deus deseja para as nossas vidas. Ele escreveu uma história para as nossas vidas. Mas quando eu olho a situação, a vida, e coloco sentimentos no meu coração que não condizem com a vontade de Deus, que me tiram do caminho do Senhor, que me afastam do caminho de Deus, eu me corrompo, eu me torno um corrupto, porque eu ajo em benefício próprio. Todas as vezes que eu falo assim: olha, gente, Deus me disse, Deus falou, olha, eu tenho que ter muita autoridade para falar isso. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que eu venho orando há muito tempo, há mais de um ano, há 2 anos, e até agora eu não vi nem fumaça. Nem fumaça eu vi. Mas eu oro. Eu não vou chegar, Deus falou. Você pode ter certeza, se um dia eu chegar aqui e falar assim: queridos, Deus
falou comigo isso e isso. Você pode ter certeza que com temor e tremor a Deus, Deus realmente falou comigo. Então o que eu quero que você, queridos, guarde no seu coração: nós podemos ser corruptos, ou nós somos corruptos? Podemos ser corruptos a partir do momento que nós anulamos a vontade de Deus para as nossas vidas, a partir do momento que eu ajo e uso Deus para falar que Deus falou comigo para fazer isso, isso e aquilo. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Tome cuidado com as suas decisões. O teu coração, quem conduz a sua vida é seu coração. Se o seu coração for puro, ele vai te levar por caminhos puros. Você vai satisfazer a sua vida na presença de Deus, porque você vai estar próximo de Deus, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Aqui nós fazemos a separação do homem espiritual, do homem que anda segundo a vontade de Deus, um homem que realmente, apesar de qualquer situação, ele não deixa o seu coração o conduzir. E nós também vemos aqui que uma pessoa pode ser guiada segundo o seu coração. Pessoas que manipulam a vida dos outros. Pessoas, é engraçado, nós estamos conversando outro dia lá em casa. O espírito de Jezabel. Jezabel, ela conduzia as pessoas segundo a sua vontade, segundo o que estava no coração dela. E é assim, uma questão de santidade. Eu sou santa, eu sou o santo. Jezabel não é só mulher não, viu gente? Por favor, Jezabel não se limita só a mulher. Jezabel age em toda a vida que quer conduzir a vida dos outros e quem está ao seu lado. Ela conduziu a vida do rei e levou ele à morte. Então entenda isso. Faça essa pergunta a você mesmo. Faça essa pergunta a você mesmo: o que está no meu coração? Será que eu estou sendo conduzido pelo meu coração? Põe aí Filipe 17:1 para encerrar. O pecado de Judá está escrito. Abra sua Bíblia se você quiser. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Quem está falando isso? Deus está falando a Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante, para ficar marcado na história, gravado na tábua de seu coração e nas pontas dos vossos altares. Verso 2: como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. 3: o meu monte no campo, meu monte no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altares, por causa do pecado em todos os teus termos. 4: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira acenderá para sempre. 5: isso daqui é Deus falando a Israel, queridos. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem gente que fala assim: pastor, a Bíblia é clara. Maldito é o homem que confia no homem. Jamais eu vou confiar em alguém. Jamais. Está certo. Só que aqui está dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte. Ou seja, eu confio na sua força. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que julga. Quem confia em si mesmo julga. Eu não vou fazer amizade com o Bruno, porque o Bruno é isso e aquilo.
Não vou fazer amizade com o Marcos, porque o Marcos é assim, assim, assado. Julga. Julga. Aquele que confia em si mesmo. Aquele que confia em si mesmo. O homem mais perigoso, ou a pessoa mais perigosa na sua vida, é você. É você. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. O que está falando aqui? Carne, nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com o que está no seu coração, querido. E aparta do seu coração, ou o seu coração do Senhor. Quem julga demais se acha autossuficiente, a ponto de se esquecer de Deus. Todos esses homens que eu falei, Saul, Davi, Salomão, o sucessor de Salomão, Roboão, desculpa, agora eu não lembro. Roboão, né? O que aconteceu? Dividiu Israel. Salomão pecou tanto, queridos. Salomão pecou tanto, que trouxe a ira ao coração de Deus. Verso 6. Porque será como a tamargueira no deserto. Preste atenção nisso. Uma pessoa que confia, que anda, que confia em si mesmo, que anda o que está em seu coração, ele será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o resultado de pessoas que andam segundo o que está em seu coração. E eu volto a perguntar para você, queridos, quero que você saia daqui esta noite com essa pergunta: o que está no seu coração? Qual sentimento? Qual o sentimento que rege seu coração? Raiva? Eu fui traído, eu tenho o direito de sentir essa raiva. É orgulho? Não preciso de ninguém. Meu Deus, é suficiente na minha vida. Ainda é espiritual. Olha, eu sou assim com Deus, não preciso de ninguém não. Isso é quebra de princípio. Amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo a ti mesmo. Eu posso estar no mais alto, mas eu tenho que reconhecer que se eu cheguei é porque Deus colocou pessoas. Ninguém conquista sem a ajuda de outro. Ninguém levanta um edifício sozinho. Ele sempre, desde a fundação até o último tijolo. O pastor de César é construtor, conhece bem. Você tem condições de edificar um edifício sozinho? Mas eu sou pedreiro. Meu pai arrumou um pedreiro. Meu Deus. Eu preciso fazer um serviço de elétrico, pai, preciso colocar umas tomadas aqui. Precisa fazer um serviço de encanamento, um banheiro. Fiz uma suíte na minha casa, na casa do meu pai. Eu morei 1 ano com ele. Já contei isso para vocês. Quando nós nos casamos, nós íamos construir a nossa casa, mas eu fiz uma suíte. E meu pai deu lá o meu quarto, fiz uma suíte e a sala. Aí, não, vou arrumar um pedreiro. Um rapaz, um irmãozinho aí da igreja. E o irmão chegou lá, eu preciso de um pedreiro, você conhece encanador? Não, eu faço serviço de encanamento. Eu preciso de elétrica, fazer um elétrico. Não, eu sou eletricista. Jesus Cristo. Minha mãe foi ligar o chuveiro um dia. João do céu, meu Deus, está pegando fogo na casa. E banheiro que entope. Ninguém, queridos. A gente remenda alguma coisinha em casa, né? Mas na edificação, na construção de um edifício, nós precisamos de pessoas. Na consumação do projeto de Deus para a nossa vida, nós precisamos de pessoas. Deus vai colocar pessoas para nos ajudar, para nos orientar, para nos auxiliar. Eu não sou nada sem vocês. Eu preciso de cada vida aqui. Dependo de cada um de vocês.
direto ou indiretamente, mas dependo. Amém? Eu não quero morrer sozinho, como a tamargueira. Olha lá, na terra salgada, olha que miséria, que coisa mais triste. Antes morrerá nos lugares secos e desertos. Pergunta para uma pessoa que mora sozinha, que não tem família. Quem tem sua família longe? O Isaac tem. Você adotou quem como família, Isaac? E junto a Fran, quem mais? A dona Chica e todo o quarteto fantástico, não foi, Fran? Olha lá o Alex lá no fundo. Olha lá, que bênção. Não é verdade? O Ranilson, não é? Adotou o Marcos. Aí, ó. Não é verdade? Orou pela Luciana, Deus foi tão bom que deu o Marcos, cunhado. Glória, não é verdade? Glória a Deus. Eu vim do norte. Esquece. A minha família está aqui. Eu tenho pai e mãe em Brodowski, irmãs. Mas a minha família está aqui. Preciso de cada um de vocês, queridos. Vocês conseguem entender o que eu quis dizer para vocês hoje? Amém? Guarde o seu coração num lugar seguro. Não deixe que sentimentos, situações, você vai ser magoado, tenho certeza disso, mas também tenho certeza que você vai magoar. Eu estou propício a magoar e ser magoado. Independente da situação, eu tenho que guardar meu coração nas mãos do meu Senhor. Amém? E Ele vai conduzir a minha vida. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu entendo que Cristo